Olá, eu sou o professor Fábio Levi. No vídeo de hoje, vamos ver alguns gatilhos de ansiedade mais comuns identificados no meu trabalho com questões emocionais de alunos e vestibulandos. Como a gente já falou de gatilhos emocionais em um vídeo anterior, pode ser que algum dos gatilhos que eu vou falar aqui hoje você já tenha identificado em você. De qualquer forma, vamos a eles. Uma vestibulanda que eu atendi há uns anos atrás entrou uma vez em contato comigo numa crise de ansiedade. E quando eu perguntei para ela o que estava acontecendo, ela me mandou uma foto. Quando eu vi a foto, entendi o que estava acontecendo, passei para ela uma instrução e desliguei o telefone. Liguei depois de uns 20 minutos, meia hora para ela para perguntar como ela estava e ela já estava bem e estudando. A foto era de todo o material do cursinho empilhado sobre a escrivaninha dela. A visão de todo o material que você precisa estudar empilhado na sua frente pode gerar ansiedade porque pode te lembrar de toda a matéria que você tem acumulada e do pequeno tempo que você tem para estudar, comparado com aquela quantidade de matéria. Então, quando você for estudar, coloque em cima da sua escrivaninha, da sua mesa, por exemplo, somente o material que você vai estudar a cada momento. Um outro gatilho emocional que pode ser forte é comparação. Comparar os seus resultados em avaliações e simulados com a de outros colegas. Uma outra vestibulanda que eu atendi há uns anos atrás, ela veio me procurar com uma crise de ansiedade e quando eu perguntei para ela o que estava acontecendo, ela falou que quando recebeu o simulado corrigido, olhou para o lado na carteira de uma colega e o simulado da colega estava aberto exatamente numa página com nota bem alta. E isso disparou uma crise de falta de confiança nela e crise de ansiedade. Esse, na verdade, é um fenômeno emocional bastante comum em mídias sociais, como o Instagram, por exemplo, em que a gente vê a foto de uma pessoa e a nossa mente já cria uma história em relação àquela pessoa com base numa única foto. E geralmente essas histórias são de que a pessoa está bem, está feliz, está bem sucedida e a gente está longe de chegar naquele ponto. Legal? Então evite comparar os seus resultados com os dos outros, de outros colegas, seja quais forem os resultados. A única comparação possível de fazer e honesta de fazer é de você com você mesma, de você ontem com de você hoje e perceber a sua evolução. Porque afinal de contas a nossa evolução ela não é uma linha reta, né? Para cima, não é uma progressão aritmética. Às vezes, quando você muda uma coisa essencial em você, como uma crença, por exemplo, que você não consegue passar no vestibular, que você não é bom o suficiente, por exemplo, ou bom o suficiente, você consegue evoluir rapidamente em outros aspectos e consegue sucesso no que você está querendo, que é a sua vaga, por exemplo, no vestibular. Legal, ó. Uma outra fonte de ansiedade bastante comum em alguns alunos de cursinho é usar uma ferramenta para controlar o seu estudo, que é aquelas tabelinhas aula a aula de exercício de casa, quando você faz, sabe, os exercícios mínimos, os propostos, os exercícios extras, por exemplo, aula a aula. O que acontece? Tem muita gente, tem muitos alunos que só preenchem aquele quadradinho daquela aula como estudado se ele fez todos os exercícios daquela aula. Imagina, por exemplo, que uma aula tem 30 exercícios, o cara fez 20, ele não preenche. Se ele fez 25, ele não preenche. Se ele fez 29, ele não preenche. Só preenche se resolveu todos os exercícios daquela aula. O que acontece? Mais para frente do ano, no meio do ano, no segundo semestre, quando você for fazer a análise de quanto você estudou, a hora que você olhar aquelas páginas ali com um monte de quadradinho branco, você vai ter uma informação errada ali que você não estudou e que pode gerar crise de ansiedade em você. Então, o que eu indico fazer, se você costuma usar e gosta de usar esse tipo de controle, de tabelinha de controle, é você, por exemplo, preencher proporcionalmente o quanto você estudou daquela aula. Por exemplo, se aquela aula tinha 30 exercícios, você fez 10, preenche 1/3 do quadradinho. Se você fez 20, preenche 2/3 do quadradinho. Assim você tem uma análise mais honesta e mais justa de quanto você estudou em relação àquela aula. Até porque, de qualquer forma,
Por mais que você estude, você sempre vai ter a sensação que poderia ter estudado mais. Isso é muito comum. E a gente só vai saber o quanto a gente estudou realmente na hora que a gente for cobrado na hora da prova. É só aí que a gente vai saber. E aí o último gatilho que eu vou falar aqui de ansiedade, muito comum identificado nos meus trabalhos, né, com questões emocionais de aluno, são as críticas e julgamentos de alguém muito importante para você, de uma figura de autoridade para você. Pode ser seu pai, sua mãe, um professor e assim por diante. Esse tipo de fala muitas vezes está na base dos chamados bloqueios emocionais, bloqueios de aprendizagem, na verdade. Se você tem dificuldade de aprender alguma matéria, busque na sua memória aí, lá no seu passado escolar. Você vai conseguir identificar onde surgiu esse bloqueio. Por exemplo, eu tenho um bloqueio de aprendizagem de matemática. Se eu buscar lá na minha memória, voltar lá atrás, eu vou identificar até o ponto do meu estudo, da minha vida escolar que eu tinha facilidade e o ponto que eu comecei a ter dificuldade. Na hora que eu identificar esse ponto, eu vou conseguir identificar o que aconteceu ali. Geralmente teve um evento principal, o evento inicial, que alguém que era uma autoridade para a gente, nosso pai, nossa mãe, professor e assim por diante, algum professor, falou alguma coisa para a gente de uma forma tão emocionalmente carregada que isso pode ter criado um bloqueio emocional de aprendizagem. Na verdade, não é um bloqueio de aprendizagem, pelo que eu percebo, é um bloqueio de acesso ao conteúdo que você estudou, pelo que eu percebo no meu trabalho com questões emocionais de alunos e vestibulandos. Se isso acontece bastante com você, procure evitar contato com pessoas assim, que fazem essas críticas e julgamentos de forma emocional bastante pesada em cima de você. Se não tiver como evitar o contato com esse tipo de pessoa, procure compreender que podem haver várias razões para as pessoas serem dessa forma, fazerem dessa forma. Por exemplo, tem muitas pessoas que se motivam com uma crítica para provar que aquela pessoa que fez a crítica está errada. Tem outras pessoas, por exemplo, que percebem que se ela estudasse ou se ela fizesse do jeito que você está fazendo, estudasse do jeito que você está estudando, ela não passaria. E aí ela projeta os medos dela em cima de você. É muito comum isso, as pessoas projetarem as ansiedades, os medos delas em cima da gente. Então, procure relevar isso, procure pensar assim, tá, a pessoa fala determinada coisa, para mim, faz sentido para mim? Eu me sinto dessa forma? Eu me vejo desse jeito? Não. Então, jogue fora. Continue trabalhando, continue se esforçando e, se precisar, procure ajuda profissional para lidar com essas questões mais sensíveis para você. Legal? Eu vou ficando por aqui, abraços e até mais.